Muito boa noite. Está começando pela rede de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder. Para participar desse programa, eu convidei o cientista político Geraldo Tadeu. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Ricardo. Prazer no seu programa. É um prazer recebê-lo. O jornalista Cid Benjamin. Boa noite, Cid. Boa noite. E o também cientista político Paulo Bahia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ricardo. Faltaram votos para a presidente Dilma barrar o impeachment. Havia uma expectativa durante algum tempo. Óbvio que depois, já nos últimos 10 dias, a oposição fez crer que tinha votos suficientes para isto. Entretanto, nos últimos 3 dias, passou a persistir uma certa dúvida por conta de contas novas realizadas pelo governo, que dizia que estava com um jogo mais ou menos equilibrado. Pelo que a gente viu, o jogo não estava equilibrado. Por que razão o governo, a despeito de toda a sua força que ainda existe, a despeito da caneta, a despeito, enfim, de tudo que representa em termos de poder um governo, não conseguiu segurar o impeachment, Geraldo? Olha, eu acho que é muito claramente porque o próprio governo deixou a situação se degradar muito, né? Chegar a um ponto que ficava muito difícil, mesmo com a presença do ex-presidente Lula, mesmo utilizando-se, né, dos recursos normais de nomeações e promessas de liberações de emendas, etc., não dava mais, porque hoje o jornal Estado de São Paulo publica uma reportagem que mostra que há mais de um ano os deputados pró-impeachment vinham se reunindo e afinando seus discursos. Segundo o mesmo Estadão, nos últimos 14 dias, 120 deputados mudaram de lado. Depois da saída do PMDB, houve uma mudança muito radical. Nesse momento, já não tinha mais como reverter esse quadro. Essa mudança, essa volatilidade da posição dos parlamentares, isso não mostra, de certa maneira, uma certa fragilidade da própria, digamos, composição do nosso Congresso? O que se viu de gente que passou de um lado para o outro, e, enfim, fulano conseguiu cooptar 3, cooptar mais 4, ou seja, essa coisa não é uma, digamos, uma demonstração cabal, digamos, de que os nossos deputados realmente não têm, digamos, uma certa estrutura ideológica ou, digamos, conceitual a respeito dos problemas do Brasil? Olha, eu diria que nesse quesito que o governo acabou provando o seu próprio veneno, né? Durante todo esse tempo, o governo negociou no varejo, com determinados setores dentro de cada partido, não com as direções partidárias. Então, nesse momento, quando a expectativa de poder muda de lado, fica muito difícil segurar o varejão. Quer dizer, os deputados acabaram cada um pensando na sua sobrevivência. Cid Benjamin, a maioria dos aliados primordiais do PT no governo do presidente Lula e também no governo da presidente Dilma, voltaram-se contra o governo e votaram a favor do impeachment, ou seja, as alianças preferenciais do governo, que ele se aliou ao PMDB, enfim, com exceção, obviamente, do PCdoB, com exceção dos partidos que têm uma afinidade ideológica, mas a grande maioria das alianças que não tinham, digamos, esse viés ideológico, voltaram-se contra o PT. O PT pagou, então, pelo equívoco das suas alianças, Cid? Ricardo, eu gosto muito de observar as fábulas. E tem uma fábula que eu acho que cai perfeitamente nesse momento. É do sapo e do escorpião. O escorpião pediu ao sapo para ajudá-lo a atravessar o rio. E o sapo disse, não, escorpião, eu vou você vai morder e eu não confio em você. Mas o escorpião disse, não vou te morder, porque senão morremos os dois. Você vai afundar e morremos os dois. E o sapo aceitou esse argumento e levou o escorpião, que no meio do rio lhe deu uma ferroada. E o sapo disse, mas vamos morrer os dois. O escorpião disse, é da minha natureza. O governo do PT paga o preço de ficar tão dependente dessa turminha braba. Essa turminha do PMDB, vamos e venhamos, Eduardo Cunha, Michel Temer, Moreira Franco, Zé Sarney, é muito complicado depender dessa gente. Foi uma opção que o PT fez nesse sentido e pagou caro. Esse pessoal que daria governabilidade, hipoteticamente, ao governo, foi quem puxou o tapete. Entende? E o governo ficou dependente desse tipo de gente, dependente desses escorpiões. Então, não é muito complicado. Paulo Bahia, estamos na iminência do início de um governo liderado por Michel Temer.
O que se viu nos últimos tempos é o país dividido, o país fracionado e uma acirração, um acirramento de posições muito grande entre os partidários da presidente Dilma e os contrários à presidente Dilma. Você acha, francamente, que Michel Temer tem as pré-condições para reunificar o Brasil em torno de um projeto? Reunificar o Brasil, não. Isso ninguém tem essas condições, porque você vai ter uma posição firme do presidente Lula, da presidente Dilma, do PT, da CUT e dos movimentos sociais vinculados, que vão ser oposição, e do PSOL também em oposição a um hipotético governo Temer. O que o Temer terá facilidade de fazer é a maioria no Congresso Nacional. Maioria que o Lula conseguiu e que ele terá muita facilidade de fazer na medida em que ele já vem há algum tempo negociando com as forças produtivas, com o CNA, com o CNI, com o CNT, com a Federação Nacional do Comércio, com a Fiesp, com a Firjan, com todos esses grupos, com os sindicalistas ligados à CGT. Então, há todo um grupo que faz com que o Temer avance numa linha de governo, procurando restabelecer o emprego e, ao mesmo tempo, fazer com que os investimentos voltem, com aquilo que Dilma não conseguiu, a maioria no Congresso Nacional. A votação hoje expressa uma vitória de Temer no Congresso Nacional e ele vai conseguir fazer, porque, pegando a fábula do Cid, o escorpião ele não morreu junto com o sapo, ele atravessou o rio. Tá? E por ele atravessar o rio, a facilidade da composição nova está dada, que tem pelo menos maioria absoluta de 342 votos para um governo que o Temer chama de salvação nacional. Então, eu acredito que ele terá um mês de chance, independente dessas duas sessões que nós teremos agora, antes de chegar ao Senado, e o Senado terá que tomar uma posição, provavelmente na semana que vem. Paulo Bahia, a questão econômica me parece um pouco a raiz, digamos, dos problemas políticos que nós estamos encontrando agora. Certamente, se o Brasil estivesse vivendo uma situação econômica muito confortável, não teríamos o impeachment, não teríamos o afastamento. Agora, a gravidade da questão econômica também nos faz crer que a solução não virá em um mês, não virá em 2 meses. Portanto, o presidente substituto, caso realmente assuma, caso o Senado confirme a deposição da presidente, ainda que provisoriamente até a conclusão do julgamento, me parece pouco provável que tenha condição de reabilitar economicamente o Brasil. Vai continuar, digamos, a população diante de uma situação grave economicamente, e isso pode gerar uma certa decepção, porque vai haver uma mudança, todo esse movimento, todo esse sofrimento, toda essa vibração daqueles que conseguiram a vitória, e não virá mudança prática, talvez no sentido de recuperar a economia, que é a questão central para a maioria das pessoas. A esperança, Ricardo, que os aliados de Temer têm, e eu conversei com alguns deles, a esperança que eles têm é que efetivamente haja uma inflexão nesse quadro. Agora, eles não esperam fazer isso em 1 ano, 2 anos. Vai ser o governo de todo o governo Temer, o hipotético governo Temer, será um governo difícil, será um governo trabalhoso. O que eles esperam fazer no primeiro mês é reverter a expectativa e criar um clima de esperança. Isso é o que está movendo as articulações com base numa maioria no Congresso Nacional. Se eles vão ter sucesso ou não, eu não posso assegurar, mas esse é o projeto inicial que eles vão tentar colocar em prática a partir do momento que o Senado se pronuncie. Eu vou fazer um rápido intervalo.